Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire e eu estou de volta pro nosso compromisso semanal. Mas antes de tudo, eu preciso lembrar que você tem que clicar no sininho para se inscrever no nosso canal, para você receber o meu programa, o programa do Mozart e tudo que o Senpu tem para oferecer no YouTube em primeira mão. Quando você clica no sininho, você recebe isso antes de qualquer outra pessoa, seja o primeiro a receber as nossas informações. Além disso, eu quero lembrar que a gente está em todas as redes sociais possíveis: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram e assim vai. Só não tá no Orkut porque não tem mais. A gente tá em todas essas redes e a gente quer que você converse com a gente em qualquer uma delas ou em todas elas. Além disso, tem o nosso e-mail que é sempre bom lembrar, senpu@senpu.com.br. E dito isso, eu queria que vocês sempre escrevessem pra gente, comentassem aqui nos vídeos, dessem a opinião de vocês pra gente saber se tá dando tudo certo, se os vídeos estão legais e se vocês estão gostando. Vamos lá, vamos pro segundo vídeo da Resenha do Fire. Aqui na Resenha do Fire a gente tá falando sobre SSSS Gridman. A primeira coisa que eu queria contar pra vocês de curiosidade é que o Lucas me mandou um e-mail, mandou um e-mail pro Senpu, e ele me contou o seguinte: o SSSS do nome é referência a Superhuman Samurai Cyber Squad. Então aí tem uma piadinha, né? Porque o anime ele faz menção aos dois. Ele faz menção tanto ao live action japonês quanto à sua adaptação americana. Então essa abreviação aqui é o nome da adaptação americana, que é Superhuman Samurai Cyber Squad, SSSS. E é engraçado porque é a junção dos dois nomes, né? Os 4 S's com Gridman. Então é bem interessante. Mas a série realmente ela faz isso. O anime, ela faz referência aos dois, tanto a série japonesa quanto a série americana. Bom, então eu queria agradecer ao Lucas pela curiosidade. Além disso, eu queria agradecer ao nosso amigo Luciano, que começou a assistir Gridman, o anime, o SS, porque eu indiquei e fiz a primeira resenha do Fire, que tá aqui, é só vocês conferirem. Luciano, que bom que você começou. O meu objetivo é esse mesmo. O meu objetivo é fazer com que as pessoas assistam mais coisas diferentes, coisas que nem sempre são comentadas. Então que bom que você gostou, que bom que você tá tendo essa oportunidade de conhecer algo diferente, tá bom? Um abraço pro Luciano. Bom, vamos falar do episódio, né, que tá na hora. O segundo episódio de Gridman é interessante, muito interessante inclusive, porque ele começa a desenvolver mais essa trama, do que essa trama fala, quem são os personagens, e você começa a entender um pouquinho mais, mas ainda tem muito mistério para ser desenvolvido e explicado. Mas ainda tem muito mistério para ser desenvolvido, para ser explicado. Então assim, é legal porque ele vai te dando umas pequenas pílulas do que vai acontecer por aí. Mas ele sempre te deixa curioso, né? Ele não revela tudo de cara. Primeiras impressões sobre o segundo episódio. As primeiras impressões sobre o segundo episódio que eu tive são as seguintes. A primeira delas é que a gente tem finalmente a abertura do anime, né? Não tem a abertura no primeiro episódio. E eu tenho um probleminha muito sério com aberturas de animes e até mesmo de tokusatsu, porque elas costumam revelar um pouquinho demais sobre o anime ou sobre a série falada, né? Na abertura desse anime a gente consegue ver um monte de coisa que não passou no anime ainda. Por exemplo, a primeira coisa que me deixou meio bolado assim, eu pensei assim, ué, que é isso? Ele tá colocando uma armadura diferente, ele tá colocando umas armas. Eu não vi isso no primeiro episódio. Isso vai acontecer nesse episódio? Também não acontece. Então eu fiquei um pouco curioso quanto a isso, porque é como uma forma de spoiler, né? Não tão forte quanto no Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball episódio 3500, a morte de Freeza. Mas ainda assim um pouquinho de spoiler. Eu tenho pavor de spoiler, então eu não sei vocês, mas eu fico meio incomodado com essa abertura. Fica um negócio que me incomoda um pouquinho. Nada demais, mas incomoda. No primeiro episódio a gente tem um ataque, né? E a gente fica querendo saber o que aconteceu com a escola, porque a escola é atacada pelo Kaiju e assim, cai uma bola de fogo lá na escola, destrói um monte de coisa. E nesse episódio já abre com isso. A escola tá normal, nada aconteceu com a escola.
Os meninos até se perguntam, será que foi o Gridman que fez isso? Será que foi o Gridman que consertou a escola? O que será que está acontecendo? Mas eles começam a pesquisar na internet, olhar no computador, e eles descobrem que ninguém percebeu o que aconteceu. Porém, 2 meninas sumiram. E esse mistério tem um desenrolar bem interessante, bem curioso, né? Eles primeiro notam que 2 meninas sumiram e eles comentam se alguém, perguntam se alguém sabe, se alguém percebe o que está acontecendo. E ninguém sabe. Eles falam os nomes das meninas e eles falam assim, nossa, as meninas nunca estudaram com a gente, vocês estão malucos, né? Então, tem muita coisa que eu tô bem curioso para entender como que vai ser explicado. Por quê? A princípio, ninguém sabe desses cajus. Depois, as pessoas estão sumindo e a realidade está sendo alterada. Por quê? Porque essas meninas, uma delas é que jogou a bola de vôlei no lanche do garoto no primeiro episódio, no lanche do Yuta, elas sumiram. Só que pros pais, eles vão na casa delas, pros pais elas morreram, tem um tempinho já, inclusive. E ninguém da cidade, nem os professores, nem os colegas, nem muito menos os pais se lembram disso. E ninguém lembra da morte, da explosão, do atentado do Kaiju lá, nem do Gridman. Então esse mistério ainda tá muito confuso pra mim, mas eu tô achando interessante descobrir essas coisas. Outra dúvida que eu tinha era sobre o vilão. No primeiro episódio aparece só um óculos assim, bem de pertinho, assim, de uma pessoa construindo um bonequinho que se transforma em Kaiju com o monstrão que tá lá no computador, né? Ele que faz o Kaiju ter vida. E eu tava achando que era aquele menino misterioso, com cabelo na cara, que ficava olhando pra lá e pra cá, assim, né? Com aquela coisa. Mas a gente tem uma grande diferença aqui. A primeira grande diferença do anime para séries originais, que quem faz os monstros é uma menina. É a Akane, é aquela menina bonitinha do cabelo roxo que ficou querendo agradar o Yuta no primeiro episódio. E ela não só faz os monstros, como ela tá lá na escola e ela descobre o que ela fica ouvindo e descobre algumas coisas. Descobre que os meninos falam de um tal Gridman, descobre que os meninos sabem da existência e do sumiço das meninas, né? Então, assim, além dela criar os monstros, ela tá lá na escola e ela pode receber um monte de informação sobre isso. Isso é um perigo, né? Porque ela tá dentro da escola, tá junto com os meninos e ainda ela acaba se revelando uma auxiliar ou uma grande aliada dos vilões aí de Gridman. O que é preocupante, né? Porque ela tem toda a informação antes dos meninos. Os meninos não sabem ainda que ela é a vilã. Eu fiquei surpreso também. Eu tava achando que era realmente o rapazinho de óculos. Outra coisa que eu adoro no anime é a quantidade de referência que a gente tem pra Ultraman. No segundo episódio, a referência mais clara, né? Além de todas as referências visuais, é quando eles estão conversando sobre o que será esse mistério dos kaijus aparecendo. E um deles diz assim: olha, eu acho que agora a gente vai receber OVNIs. Aí todo mundo, OVNIs? Por que você tá falando de OVNIs? Você tá doido? São kaijus. Sim, mas depois dos kaijus sempre vem os OVNIs nas séries Ultra. Então, assim, é direta referência de Ultra por motivos bem óbvios, né? E eu acho incrível que como eles brincam com isso. Eu acho, inclusive, que a dona Toei, se tiver a oportunidade, pode brincar mais com isso, né? A gente gravou um Samplecast recente sobre o filme dos Lupato versus Kyoryuger, e a Toei brinca um pouco com isso. Mas eu acho que ela podia brincar mais. A Toei é sempre mais falada, mais comentada, então eu acho que seria muito legal a Toei brincar da forma como é falado do universo de Ultra nesse anime aqui. Nesse segundo episódio, a gente tem também a aparição do personagem Samurai Calibur, que é o menino esquisito que tava sempre com o cabelo na cara no primeiro episódio. Ele se revela um aliado, e esse aliado é muito legal, viu, gente? Eu achei bem interessante a função dele. Ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém entende por que ele aparece ali na casa deles de repente. E eu achei até que ele ia atacar o pessoal. E tem aquela comédia dele tentar entrar e ficar preso porque ele carrega umas espadas gigantes e bate na porta toda hora, ele não consegue passar.
E aí eu falei, pronto, ele vai tentar matar os meninos, o que tá acontecendo? De repente ele chega ali, entra e começa a mexer no computador, no Junk, que é o computador base do Gridman. E eu falei, pronto, vai desligar o computador, o que tá acontecendo? Aí ele vai lá, começa a mexer e melhora o computador, melhorando assim também o Gridman. Eu falei, poxa, legal, quebrou minha expectativa total, eu achei que ele realmente seria o vilão. Bom, beleza, e aí eles começam eles vão na casa dos pais lá que eu já tinha falado, dos pais das meninas que sumiram. E ele acompanha, né? E ele começa a mexer eles estão tomando um refrigerante, alguma coisa na garrafa. E eles começam a mexer naquelas garrafas e ele começa a mexer na espada. E ele de repente corta aquela garrafa no meio. De repente, a gente tem um ataque do segundo Kaiju. E esse ataque do Kaiju se deve porque a Akane, ela decide que o professor foi muito mal educado com ela, um professor dela, porque ela esbarrou no professor, o professor esbarrou nela, e o professor não pediu desculpa. E por isso ela decidiu criar um kaiju gigantesco para matar tanto o professor quanto destruir a cidade inteira, como todo bom tokusatsu deve fazer. É um pouco exagerado, vocês têm que concordar comigo, mas isso gera uma preocupação na turma, né? Na aliança Gridman, que eles se autodenominam, e eles decidem agir. Porém, antes disso, quando eles estão pensando em ir lá pro computador e acionar o Gridman, o monstro ataca e cai um negócio gigante em cima deles. Quando vai cair, é uma barra de metal gigante, quando essa barra vai cair, o nosso samurai levanta com aquela espada dele gigante e corta fora, ou em dois pedaços, aquela barra gigante. Então mostra que ele é muito importante pra trama, realmente importante. E aí dá tempo do Yuta correr pro computador e acionar o Gridman. O Gridman, que agora está em sua totalidade, em sua função mais forte, ele foi aprimorado e melhorado porque esse samurai mexeu no computador. Bem legal. O que eu achei mais interessante é que finalmente o bracelete do Yuta aparece, né? Na série japonesa ele aparece no primeiro episódio. Na animação aqui ele tá aparecendo no segundo episódio. E é bem legal porque quando ele põe o bracelete, o Gridman assume as cores originais, como na série. Eles vão encarar o Kaiju. Esse Kaiju é mais forte que o primeiro Kaiju. E aí, durante a pancadaria, eles percebem que o Gridman não vai dar conta. Que o Gridman tá apanhando legal, tá levando um soquete, uma porradaça do Kaiju. O que eles fazem? Eles continuam lutando, né? Como todo super-herói faz. Mas a aliança Gridman pede ajuda pro samurai, falando: samurai, você veio aqui, já melhorou o Gridman, você pode fazer mais alguma coisa? Ele: eu posso ajudar. E aí ele vai e também entra no computador. Só que em vez dele virar um outro herói, ele se torna uma espada gigante. Isso não é explicado em nada no episódio. Talvez mais pra frente venha a ser explicado realmente. Ele se torna uma espada. Essa espada serve pro Gridman conseguir lutar. Primeiro que ela reflete o ataque do Kaiju, o Gridman consegue se defender do ataque, depois que ela é realmente uma espada gigante e ele consegue finalmente vencer este Kaiju. Access Code Gridman Caliber! Uma outra referência aos Ultra é que quando o Gridman tá lutando, a luzinha dele, quando ele tá levando aquele espanco, como diz o Mozendia, a luzinha dele fica... me lembra aquela luz do peito dos Ultra. E eu acho que tenho quase certeza que é uma referência à família Ultra também. Achei isso bem interessante. Bom, depois que o samurai aparece e ele conserta o computador, aliás, ele aprimora o computador, é interessante notar que todos os meninos da Aliança Gridman começam a perceber a presença dos kaijus gigantes que ficam lá nas nuvens, que ficam lá distantes. Não desse kaiju, esse do kaiju principal, que a vilã fez pra matar o professor, mas daquele kaiju que o Yuta já via desde o primeiro episódio. Eles começam a perceber a existência desses kaijus e se assustam, inclusive, porque eles estão passando numa ponte e veem os kaijus e ficam todos assustados. E aí o Yuta fala: agora vocês estão vendo também. Isso tem a ver com o samurai, tem a ver com o aprimoramento do computador. Então, mais pra frente, no próximo episódio, pode ser que isso seja revelado. Algumas dúvidas que ficaram pro próximo episódio de SSSS Gridman. Primeiro, será que o professor lembra do que aconteceu?
porque ninguém lembrou da outra vez, mas o professor foi diretamente afetado. E a segunda dúvida é, qual é o envolvimento desse samurai e da Akane, a vilã? Por que eles estão envolvidos também com kaijus, com Gridman, com os vilões e com os heróis? Essa é a dúvida que provavelmente eles vão começar a explicar no terceiro episódio. Eu tô gostando muito, tô bem curioso e eu acho que tem tudo pra ser uma série bem legal. Como eu falei no primeiro episódio, já tem uma segunda temporada aí, ou uma variação, né, dessa temporada, dessa primeira temporada, um spin-off, alguma coisa do tipo já prometida. E eu não tenho certeza se ela vai sair em 2020. Mas eu tô bem curioso pra saber o que vem daqui pra frente, tanto nessa, quanto nessa série de anime, quanto na continuação dela. Pra terminar, eu deixo uma pergunta pra vocês. A vilã, a Akane, no primeiro episódio, na primeira cena, ela vê umas luzes brilhando no céu e tipo uma explosão. O que isso afeta? O que será essa explosão? Eu estou certo quando eu digo que essa explosão tem tudo a ver com o que acontece daqui pra frente, ou estou errado? Não me deem spoilers, só me contem esse pequeno detalhe. E se você tá acompanhando comigo, manda um comentário aqui, fala o que você tá achando de eu assistir esses episódios e o que você acha dessa série, né? Se você já viu, reassiste e vem ver aqui o comentário com Fire. Eu tô aguardando vocês, tô aguardando o comentário de vocês, e semana que vem tem o terceiro episódio de SSS Gridman aqui na resenha do Fire. Um abraço a todos, obrigado por me acompanhar. Valeu! 何あの剣あんなのずるいじゃん